Hoje eu vim aqui contar para vocês como que eu fiz para contar para as crianças que a gente ia casar. Quando a gente se separa e aí a gente tem um novo relacionamento, muitos ficam perguntando como que eu vou apresentar o meu novo parceiro, nova parceira para os meus filhos, como que eu vou saber que esse novo parceiro e a nova parceira são bons para mim, vão ser bons para os meus filhos. E aí mais para frente, eu vou casar, como que eu vou contar isso para os meus filhos? Será que eles vão entender? Será que eles vão aprovar? Será que eles vão gostar? E atendendo aos pedidos, eu vim aqui contar um pouquinho, compartilhar com vocês como eu fiz essa trajetória com as crianças. Bom, eu sempre tive muito receio de começar um relacionamento, apresentar para os meus filhos e depois, em seguida, ter uma ruptura. Então, eu esperei 6 meses para que o namoro com o Eduardo tivesse dando certo, que as coisas estivessem realmente em mim, que eu tivesse uma convicção maior para apresentar. Mesmo quando eu apresentei como um amigo. E aí as crianças começaram a conhecê-lo, ele começou a frequentar mais a casa, e aí as próprias crianças pediam: mãe, quando o tio Du vai vir? Mãe, e o tio Du? E aí sim vira um momento onde você consegue falar, bom, então, legal, meus filhos gostaram dele, então eu vou apresentar agora como namorado. E dependendo da idade das crianças, claro, os meus eram pequenos, mas você não precisa explicar 100% tudo, ou se eles são mais velhos, você não pode esconder, senão as crianças podem ficar desconfiadas, né? E rompe um elo de conexão, de confiança que vocês têm. Então é muito importante ter essa sensibilidade de acordo com os seus filhos, de acordo com a personalidade de cada um, a idade de cada um, se um é mais atento ou não, enfim. Eu nunca tive pressa para casar, esse ano vai fazer 5 anos que eu tô com o Du, então essa falta de pressa, ela também permitiu com que outros eventos acontecessem antes. Então as crianças já tinham experimentado o casamento do pai. Então isso já foi uma coisa que facilitou um pouco para eles de entender que as pessoas poderiam se casar mais uma vez, que as famílias poderiam aumentar, independente do módulo, da maneira da família, eles sabiam que os irmãos e os pais iam ser sempre preservados. O núcleo familiar deles, não mais como casados, mas que o pai e a mãe sempre estão com eles. Então isso é uma coisa muito importante também que eu levo ao longo da minha vida, pós separação, porque se você mostra muita rixa com o seu ex-marido, se você tira as fotos do seu ex-marido do quarto dos seus filhos, são coisas que as crianças vão sentindo que existe uma briga, que existe um senso de oposição entre eles. Então, sempre fiz questão de ter a foto da família no quarto das crianças. Claro que eu também não vou colocar foto espalhada pela casa inteira, mas no quarto deles, que eles tenham a recordação e que eles possam olhar que eu respeito e que todos na casa vão sempre respeitar esse modelo familiar novo e o núcleo familiar de proteção pai e mãe com os seus filhos. Outra coisa muito importante é, Carol, quando você entendeu que era o Eduardo, a pessoa certa? Bom, principalmente depois de separação, a gente fica muito aflito, muito aflita de errar de novo, de casar de novo e separar mais uma vez. É tão dolorido, é tão difícil. E aí eu vou dizer uma coisa. É porque trata os filhos bem? Ela trata meus filhos bem, ele trata meus filhos bem. Gente, não tem opção de não tratar os filhos de alguém que você quer estar junto bem. Sempre isso é o esperado, certo? Então, o que eu vi como um diferencial? O Eduardo sempre quis que eu me desse bem com o meu ex-marido. E isso eu achei um diferencial muito grande. Talvez por ele ter pais separados, e eu também, e a gente entender a importância que tem o pai e a mãe no dia a dia, toda a criação, toda a educação das crianças, e também por entender que ele sempre iria respeitar a posição do meu ex-marido como pai das crianças. Então, uma das coisas mais importantes para você realmente saber que você está no caminho certo ou não é quanto a pessoa que você respeita
e incentiva um bom relacionamento. Independente de qual relacionamento, com quem, se é pai, se é mãe, se é sócio, se é sócia, se é marido, se é ex-marido, a pessoa que está do seu lado quer ver você bem, tem que querer ver você bem. Então, quanto mais ela incentivar que você tenha bons relacionamentos com os outros, mais ela é, com certeza, a pessoa certa para você. E aí, passando esses anos juntos, a gente já começou a morar juntos há bastante tempo também. Foi muito natural das crianças entenderem e, inclusive, cobrarem da gente uma posição quanto ao casamento. Mamãe, aliança, mamãe, casamento, mamãe, vai assinar, não vai assinar, mamãe, vai ter festa, não vai ter festa. Então, eles sempre cobraram um pouco essa postura minha e do Eduardo, e foi um momento realmente que a gente achou muito importante oficializar burocraticamente, juridicamente, que tenha alguma tradição onde eles possam entender como crianças e que isso ajudasse, inclusive, na formação da personalidade, dos valores, dos princípios deles, que a gente realmente oficializasse. Então, foi algo muito natural, muito gostoso. Então, acho que se você for nesse caminho de se respeitar, de respeitar os seus filhos, de respeitar o lugar de cada um, você sempre vai aproximar pessoas que também querem esse tipo de relacionamento, que também querem esse tipo de envolvimento e esse tipo de paz, que eu acho que é o que é acima de tudo.